paz do Senhor Jesus para você, meu querido, minha querida. Quero compartilhar uma palavra com você que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14, diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Meus amados, todo aquele que nele habita o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo, que vive segundo a mente de Cristo, que vive segundo os desígnios de Cristo, toda e qualquer projeto, ou seja, ideia que ele intentara fazer, por mais improvável que seja, ali começa uma história de sucesso. Mesmo que o mundo não entenda, mesmo que o mundo até dê risada, caçoe, que por mais absurda que seja a ideia, ou por mais improvável que seja o projeto, se há uma pessoa com o Espírito de Deus que venha a ser esse projeto, não necessariamente é que essa pessoa precise ter conhecimentos humanos, estudiosa ou acadêmica, não. Se nessa pessoa há o temor de Deus e nela há o Espírito de Deus, essa pessoa vive plenamente segundo a palavra de Deus, tudo, absolutamente tudo que ela intentara fazer, mesmo o mais improvável, mesmo que todos já tentaram, foram mal sucedidos, aonde ela colocar a mão ali é uma história de sucesso. Mesmo que nunca aquilo deu frutos antes, mesmo que todos já tentaram e foram mal sucedidos, os frutos vão aparecer e vão ser inesgotáveis. O apóstolo Paulo, certa vez, recebeu uma missão dada pelo Espírito Santo de formar uma igreja de Cristo em um dos lugares mais improváveis da face da terra na época. Uma cidade chamada Filipo, uma cidadezinha que ficava sobre uma montanha cercada por um mar, e era uma cidade conhecida como uma cidade onde tinha muitas fontes de águas. Essa cidade, o nome original dessa cidade é Cronis, que significa fonte de águas. Essa cidade foi uma cidade fundada por um imperador chamado Filipe II, que era o pai de Alexandre o Grande. Era um imperador grego. Então você imagina uma cidade fundada por um imperador grego, onde se há uma idolatria tal e culturas pagãs. Durante muitas décadas, essa cidade viveu essa idolatria, essa cultura. E logo depois que o Império Romano se estabilizou e dominou toda a terra, essa cidade foi colônia, foi domínio de um imperador romano chamado César Augusto. Agora você imagina, se essa cidade já era idólatra, pagã pelo Império Grego, e aí se tornou ainda mais idólatra, mais pagã pelo Império Romano. E a essa cidade foi confiado ao apóstolo Paulo de levar a palavra de Deus, levar
A palavra que diz que há um único Deus que criou os céus e a terra. Em uma cultura que praticamente tinha um Deus para cada dia do ano. E ao Paulo chegar às margens dessa cidade, primeiras pessoas que ele encontrou foi algumas mulheres orando, e para surpresa dele, orando ao Deus de Abraão. E no meio dessas mulheres tinha uma mulher que conhecia o Deus de Abraão de ouvir falar e tinha um temor de Deus. Nisso o apóstolo Paulo começou a pregar, e lá essa mulher em específico foi batizada. O nome dela era Lídia. Foi batizada pelo apóstolo Paulo, e ali ela hospedou ele na sua casa, e ali já começou a primeira comunidade em Filipe. Agora você imagina, primeiros aliados de Paulo na comunidade seriam mulheres que na época não era alguém que, vamos supor que seria uma classe inferior. Na época era uma época, para você entender, era uma época patriarcal, onde as mulheres não eram nem contadas em censos que se faziam. As mulheres não eram contadas, não tinham quase direito nenhum. Nessa cidade, até que as mulheres elas participavam de algumas coisas, mas normalmente as mulheres eram, nessa época, eram uma classe inferior, vamos dizer assim. E foram as primeiras aliadas de Paulo nessa missão. Totalmente improvável. E a primeira visita de apóstolo Paulo com seu companheiro Silas a essa cidadezinha, o primeiro passeio que ele foi dar nessa cidade para conhecê-la, a recepção foi que ao apóstolo Paulo passar por essa cidade, diz a palavra de Deus que uma jovem possuída de um espírito de adivinhação, o espírito reconheceu Paulo e correu em direção do apóstolo Paulo, e assombrado com tamanha presença de Deus. E Paulo, olhando, mandou que o espírito saísse da moça, e aí o espírito saiu e nunca mais voltou. E aqueles que usavam a moça usavam o espírito que estava dominando a moça para fazer aquelas atividades de adivinhamento, e ganhavam dinheiro, obtinham muito lucro com isso, e aquele lucro tinha acabado. Pegaram o apóstolo Paulo e arrastaram apóstolo Paulo e Silas, o seu companheiro, e arrastaram por toda a cidade, levaram para as autoridades, alegando que eles estavam trazendo costumes diferentes àquela cidade e tinham prejudicado eles, e sem nenhum julgamento, sem nem serem ouvidos, foram levados ao cárcere. E diz a palavra de Deus que eles foram açoitados, que chegaram a ficar em carne viva as costas, e jogados num cárcere subterrâneo onde não tinha iluminação, escuro, preso pelos pés, aonde não possibilitava que eles se virassem para esconder os ferimentos, e sendo obrigado a se deitar sobre os ferimentos. Agora você imagina toda essa situação totalmente improvável. Uma cidade pagã, uma cidade onde tinha muitos ídolos. A esse ponto ele foi acusado injustamente, foi chicoteado. Uma missão praticamente impossível de acontecer, impossível aos olhos humanos. E a resposta que o mundo esperava do apóstolo Paulo talvez seria que ele fosse pensar assim: o que eu vim fazer nesse lugar? Não era para mim ter vindo aqui, isso aqui não vai dar certo de maneira nenhuma, não tem como dar certo. Mas a resposta que o apóstolo Paulo deu, e de alguém que vive no Espírito Santo deu, foi:
entoar louvores a Deus durante toda a noite. Mesmo ferido, mesmo chicoteado, entoou louvores ao único Deus poderoso. Ao Deus que diz lá em Romanos, no capítulo 4, no versículo 17, que ele traz à existência aquilo que não existe. E logo após diz a palavra de Deus que na mesma noite sobreveio um terremoto naquela prisão, só naquela prisão um terremoto, e as cadeias se romperam e o apóstolo Paulo foi liberto. E o carcereiro tentando se matar porque os prisioneiros haviam sido libertos, o apóstolo Paulo não permitiu que isso acontecesse, batizou o carcereiro e toda a sua família. E aí essa comunidade ganhou mais seguidores, que foi essa família desse carcereiro. E aí essa comunidade cristã cresceu e cresceu, e Filipe se tornou uma das maiores comunidades cristãs, uma dos maiores, onde mais se fala, um dos lugares que mais se falava de Jesus. E essa carta de Paulo aos Filipenses, na verdade, é uma carta de agradecimento. Agradecimento por uma grande oferta que ele tinha recebido, uma oferta financeira ao sair de lá, uma oferta tamanha que deu para que ele mantesse não só todo o seu trajeto, os seus projetos, mas como manter algumas outras comunidades cristãs, algumas outras igrejas que já haviam sido abertas e passavam por dificuldades. Deu para ele manter essas outras igrejas, e um projeto que tinha tudo para dar errado, um projeto improvável, mas para aquele que vive a presença de Deus, crê que em Deus não há derrota, nunca. Ele é vitorioso em tudo. Aquele que tem na vida dele a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, por mais que o projeto tenha tudo para dar errado, por mais que o mundo diga que você não vai conseguir, você que está me ouvindo agora esse áudio, por mais que você intente fazer um projeto e o mundo diz que você não vai conseguir, as evidências dizem que não vai conseguir, que você não vai conseguir, tudo coopera para aquilo venha a ser improvável, se você é uma pessoa que confia no Deus, o mesmo Deus de Paulo, o Deus que fez que um terremoto acontecesse só naquele lugar, só por causa de Paulo. Se você crê nesse Deus, aquilo que possivelmente seria uma história de fracasso, ali é escrita uma história de sucesso. Um sucesso tamanho que o mundo vai ficar assombrado e não vai entender. Assim como aqui na carta de Paulo aos Coríntios diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não podem entendê-las. E o mundo nunca vai entender isso, nunca. Porque há uma força além dos olhos carnais que o mundo não pode compreender. O Senhor Jesus disse que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber e nunca vai conseguir receber. Porque aquele que vive sobre as possibilidades mundanas, as possibilidades carnais, os julgos carnais, os julgos humanos, nunca vai entender o Espírito de Deus. Nunca vai compreender que tudo aquilo que alguém que vive na presença de Deus sempre vai ser vitorioso, porque a vitória é algo
que pertence ao Rei dos Reis. Se você quer entregar a vida a esse Rei, a esse que o mesmo apóstolo Paulo na carta dos Filipenses diz que aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E a plenitude quer dizer a completude, aquilo que se completa. Tudo o que você precisa está nas mãos de Jesus. Tudo o que você precisa, tudo aquilo que você precisa está nas mãos de Jesus Cristo. Se você quer entregar a vida para esse Deus, se você é aquele que hoje ouviu essa mensagem e entendeu que a partir do momento que você entrega a sua vida para aquele que é o único, suficiente, eterno Salvador, aonde você colocar a sua mão, aonde você investir a sua vida, ali começa uma história de sucesso. Porque aquele que vai estar com você é aquele que venceu a morte, venceu o mundo. E a vitória é a sua maior característica. Feche os seus olhos e ore comigo assim: meu Deus e meu Pai. Oh, meu Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor, meu Pai. Porque entendi ouvir essa mensagem, sei que nada do mundo, meu Pai, pode impossibilitar, meu Pai, a minha completude, meu Pai. Pode ser completo, meu Pai. Mas eu sei que com o Senhor, meu Deus, não há, meu Pai, não há dificuldade. Não há, meu Deus, derrota, meu Pai. Eu posso, meu Pai, me lançar porque o Senhor está comigo, meu Pai. E declaro que o Senhor é o único, exclusivo e eterno Salvador. E assim te louvo e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.